Gente, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 4 de junho, e hoje eu estou feliz porque mais uma vez eu estou aqui para refletir com vocês, o nosso momento de reflexão. E hoje o texto que eu escolhi para o nosso momento de reflexão está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, o versículo de número 8. Salomão ele diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O sábio Salomão, ele lembra a todos nós, de forma muito categórica, que o final das coisas, o fim das coisas, ele carrega mais significado que o começo. Eu não sei para você, mas a priori, para mim, a primeira vez que eu li, que eu ouvi, isso me pareceu estranho. E eu digo que me pareceu estranho olhando para a vida, olhando para as nossas realizações, porque quantas vezes nós celebramos os inícios, os novos empregos. Mamãe se alegrou quando você chegou e disse assim: mãe, consegui um emprego. Me lembro da minha mãe quando eu fui trabalhar na empresa que lá fiquei durante 31 anos. A minha mãe chorou de alegria quando eu voltei da entrevista dizendo que eu havia sido contratado. Nós celebramos os novos relacionamentos, celebramos os novos projetos, mas Salomão parece que ele vai na contramão disso. Não que ele vá na contramão, até porque ele não está dizendo que o início não é bom, ele diz que o final das coisas é melhor do que o início. E ele fala que é no fim, e ele fala isso exatamente, é isso que eu penso, ele fala isso porque é no fim que se revela se o propósito foi cumprido ou não, se a caminhada foi boa, se a caminhada foi frutífera. Uma vez eu ouvi uma ilustração que dizia assim que um livro ele pode começar de maneira empolgante, mas é no final que entendemos toda uma história. É no final que as peças vão se encaixando e que a verdadeira mensagem ela vai se revelar. Assim também, gente, é a nossa vida, assim também é a nossa existência. Os finais revelam a maturidade, o final, né? Ou os finais revelam o caráter e revela também a obra que Deus realizou em nós. Outra coisa que Salomão ele diz aqui pra gente, ele fala assim que o melhor, ou é melhor ser paciente no espírito do que ter essa soberba, essa altivez, esse orgulho. E ele diz o porquê. Ele diz porque o paciente, ele espera, ele confia no processo, ele permanece firme. Mesmo quando os resultados não surgem de imediato, o altivo, o soberbo, por outro lado, ele quer que tudo aconteça do jeito dele, da forma dele, na força dele, na confiança dele. Então, o que acontece é exatamente essas pequenas lições desse versículo tão curtinho que nos traz diante de uma realidade tão grandiosa que é viver, tão maravilhosa que é viver. Eu também me lembro que um dia eu li uma frase, agora eu não vou me lembrar quem que disse essa frase, que a paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. Olha que interessante, é duro esperar, a gente não gosta de esperar, mas quando a gente espera por Deus, pode ter certeza, ou esperamos em Deus, que o nosso fruto será muito doce, muito doce. Eu penso que a paciência ela está ligada à esperança em Deus. O soberbo, gente, o orgulhoso, ele tem uma tendência a não depender do Senhor. O paciente não, o paciente ele sabe que há um fim, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu acredito que foi até por isso que Salomão ele escreveu com tanto brilhantismo aquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, quando ele fala que há tempo e propósito para todas as coisas que se fazem, que se realizam nessa nossa curta existência de vida. A minha oração, a
a minha fala com você hoje, essa reflexão, é que a gente aprenda a realmente valorizar o processo, que a gente não despreze os começos ou os pequenos começos, mas que a gente caminhe com fidelidade, visando sempre glorificar a Deus e sempre agradecido pelo fato de Deus ser o nosso Senhor, de estar ao nosso lado. A minha oração é que a gente cultive no nosso ser a paciência, que a gente ore para termos de Deus um espírito paciente, que espera em Deus, que confia em Deus e sabe que Ele, como diz Paulo aos Filipenses, é fiel para completar a obra, a boa obra. Que eu e você resista a todo sentimento de orgulho, de soberba, de altivez e que a gente evite essa arrogância que nos afasta de Deus e que nos afasta daquilo que Deus tem de melhor para nós e que a gente nunca se esqueça que na palavra de Deus, Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que a gente nunca, jamais se esqueça disso. O começo pode ser alegre, pode ser gratificante, mas o fim revela a verdadeira vitória. E para chegar ao fim de maneira digna, eu e você precisamos de paciência e precisamos de humildade. Deus ele está interessado, não apenas como você começa, como eu começo, mas sim como nós terminamos. Eu gosto de lembrar que Apocalipse diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus te dê paciência, me dê discernimento e me dê fidelidade ao começo, que às vezes é tão pequenininho, mas que em Deus a gente consegue vencer e atinge o nosso objetivo com toda certeza. Um beijo no teu coração. Esse foi o nosso momento reflexão de hoje e até a próxima quarta, se Deus quiser, em nome de Jesus.